de quase ir para uma casa de adoção, eu dizer que não, pelo amor de Deus, me deixa ficar com meu avôzinho, de todo dia acordar gritando pelo meu avô, porque, sabe, depois de não ter a minha mãe, era o meu porto seguro, e de repente perdi de novo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Mona no Tita, baseado no meu livro Mona Lisa no Titanic, a terra do meme, mas não só, porque aqui a gente tá em uma conversa de amigos. Se bem que o livro também é a mesma coisa, né? Mas ok, se você é uma pessoa que vai gostar desse podcast, provavelmente você também é uma pessoa que pensa demais. Quem nunca? No podcast passado eu falei pra você da história da minha mãe e como isso me inspira em termos de coragem. E nesse podcast eu gostaria de falar um pouco mais sobre as nossas escolhas de vida. Não me lembro bem se eu mencionei pra você que agora eu estou na Austrália. E quando eu saí do Brasil ainda era 2022, ou seja, já tem 3 anos. E no meu caso, eu não sou de uma família ou ainda não consegui esse sucesso financeiro que me permita simplesmente fazer viagens indo e voltando para uma vida normal. No caso, eu já estive em vários lugares, mas isso era só passagem de ida, basicamente. É pegar a minha mala com tudo que eu tenho, entrar no avião e ir. E lá me virar com trabalho, com qualquer coisa. E aí nisso não tem muita volta. Então, antes de sair do Brasil, eu saí do meu estado, que é Goiás, e fui para Paraíba, 2.600 quilômetros de distância. E aqui, como a gente está falando em português, você entende as distâncias do Brasil, principalmente se a gente fala com pessoas da Europa, por exemplo, sei lá, alguém de Portugal. Uma longa distância para eles é de Porto a Lisboa, que é 300 quilômetros, e meu Deus, como é longe. A gente está falando de 2.600 quilômetros dentro do nosso próprio país. Enfim, a primeira vez que isso aconteceu, saindo do meu estado e indo para Paraíba, eu tinha 17 anos de idade. E caramba, isso é uma experiência difícil, por mais que seja o mesmo país, o mesmo idioma. Claro, tem as coisas de sotaque, tem a dificuldade financeira sempre, porque eu nunca pude ter uma vida realmente confortável sem me preocupar com essas questões. Mas eu também pude desfrutar de políticas públicas, que seja começar a trabalhar desde os meus 15 anos de idade. Isso foi algo fundamental para conquistar certa autonomia. E aí a gente fala de coragem, que vem dessa coisa interna, mas de novo, em algum momento do podcast passado eu falei que eu não posso ser quem eu sou se eu não tenho garantia de uma casa, um teto, um salário. E é isso, a gente sempre precisa dessa coisa interna, mas também precisa da coisa material, porque é a realidade que a gente vive. Por mais que a gente tenha um lindo mundo interno dos sonhos, a realidade material se impõe. A gente precisa de recursos e políticas públicas estão nesse lugar. Então, quando eu falo do meu livro, por exemplo, sempre vai ter essa coisa muito pessoal da história, da inspiração, de, enfim, coisas nesse sentido, mas também o lado prático, material. É isso que muda a realidade. As duas coisas juntas. Força de vontade e oportunidades materiais, reais em si. Tô te contando, né, sobre essas histórias, passando por várias etapas, mas é de certo modo para a gente começar a conversar sobre não só motivo, mas de fato decisões. Por que que a gente toma certas decisões que tomamos? E, claro, venho trazer essas interrogações, mas venho te contar o que eu posso te contar da minha história, é o que eu posso dividir. E algo que eu aprendi e venho aprendendo sempre nessa trajetória também, mas sobre amizade. Sabe, uma pessoa para estar ali, para dividir a própria história com a gente também, e não é a dividir história como imposição, sabe? Tipo, só falar dela mesma, mas quando a gente conta a nossa história para alguém e essa pessoa tem algo para dividir, sabe? Essa coisa da identificação, ou simplesmente de talvez não ter ideia do que é aquilo, mas poder conversar, poder desfazer, ou então contar uma experiência talvez completamente oposta, mas, sabe, essa abertura de alguém dividir a própria história com a gente, isso é tão generoso, isso faz, pelo menos pra mim, né? Isso me faz sentir tão, sei lá, perto de casa, é um aconchego, é algo da humanidade. Eu de fato sou apaixonada por histórias,
Já senti que às vezes eu não tinha tanto assim a oferecer de certo modo, porque, de novo, né, a gente tá nessa tensão material o tempo todo e por ter vindo de lugares vulneráveis, eu já aceitei muita ajuda de amigos e pessoas que talvez não eram tão amigas assim, mas enfim, já aceitei muito ajuda. E nisso que a gente aceita ajuda também tem pessoas que vêm cobrar isso depois. Mas eu, Kathleen, a minha forma de estar lá presente como amiga, por exemplo, é poder escutar, poder dividir. Não é em coisas materiais, não é tendo um carro, uma casa ou, sei lá, poder entregar coisas assim para as pessoas. E hoje eu percebo que sorte é ter outros amigos que também ah, me possibilitam isso, esse espaço de escuta e conversa ativa. Falando de motivos, ok, fiz toda essa trajetória de sair de casa tão cedo, ir pro outro lado do país, ainda com 17 anos, ter começado a trabalhar aos 15. Decidi sair do Brasil e ir para Portugal, depois ir para outro lugar que fala inglês, não ter ideia, tipo, não poder voltar. Há 3 anos eu não volto no Brasil. Antes disso, da Paraíba a Goiás, eu fiquei 4 anos sem voltar, também nesse tempo da pandemia e tudo. Ou seja, de 8 anos que já tem que eu saí da minha cidade, onde eu cresci, até os 17 anos, de 8 anos que eu saí de lá, eu voltei duas, duas vezes. Caramba, eu só voltei em Goiás 2 vezes? Gente, agora eu não acredito. 8 anos e 2 vezes. E por que eu decidi fazer o que eu fiz? E é difícil, tá, gente? É difícil. Por mais que a gente tenha toda essa sede de conhecer o mundo e que tenha muita coisa boa, que seja você vendo rapidamente de conhecer outros países e, sabe, essa coisa de casa. Esse eu acho que é um podcast separado, essa saudade de casa. E tem gente que tem casa, família, pra voltar, e isso é difícil sair e deixar, mas tem gente que também nunca teve isso. E aí essa saudade de casa é uma coisa eterna que vive na sua própria cabeça, porque não existe, por mais que você queira voltar, não tá lá. Ah, eu disse que se você fosse gostar desse podcast, você provavelmente seria alguém que pensava demais, e isso vai, né? Em algum momento eu mencionei TDAH ou não? Que é essa coisa de zilhões de assuntos ao mesmo tempo, que na verdade não teve nenhum ponto, mas tem a coragem, o porquê fazer as coisas que fazemos. Ainda assim, por mais difícil que seja, e pra mim a questão do trabalho dói muito, porque eu amo estudar, eu amava a universidade, eu amava todas essas coisas. Por mais que, sei lá, vim pra outros países e ser obrigada a fazer qualquer outra coisa em outro idioma, doa, ali bem no fundo eu sei que eu sou muito feliz pelas minhas escolhas. Exatamente pelo ponto da coragem, de fazer aquilo que eu tinha vontade, de saber que eu não vou viver uma vida pensando no que eu poderia ter feito, no que poderia ter sido, sabe? Eu levantei e vim. E essa coragem novamente tem a ver, sim, diretamente com esses temas que são morte, fim da vida, sabe? Que é a pior coisa que a gente pode temer? É simplesmente não poder respirar mais. E eu não sei você, questões religiosas e tudo, mas eu não sei, eu não tenho ideia do que vai ser quando chegar o fim. Se a gente vive de novo, se a gente descansa para sempre, se a gente vai para o céu, para o inferno, não tenho ideia. Então, sabe, o que a gente tem é esse agora. E, claro, um monte de livros, O Poder do Agora e Self-Help, autoajuda, né? E uma série de problemas em âmbitos materiais desses livros, né? Mas, por outro lado, é real. Várias mensagens, por mais que seja difícil pegar essas mensagens de autoajuda, assim, na questão neoliberal, né? Tem certas coisas que são reais, por mais que a gente, enfim, encha o saco com elas, igual o poder do agora. Eu acabei de te mencionar, tudo que a gente tem é o agora. Só que essas mensagens vão ser de forma repetitivas, porque nós humanos somos.
E essas experiências também, né? Parecidas. Mas ok, essas coisas podem ser repetitivas, porque cedo ou tarde a gente vai descobrir que a vida em si é, mas são reais. Só que algo que eu prefiro, por exemplo, em termos de aprendizado, é aprender com a história de outras pessoas. Sabendo que as vidas são diferentes, sabendo que as escolhas são diferentes, e nisso também refletir e tentar escolher o que mais cabe a mim, no meu caminho, naquilo que eu quero, naquilo que me impacta, naquilo que me faz sentir, sabe, pulsão de vida, querer fazer, querer viver, querer. E aí? O que que a gente tem vontade? O que que a gente pode fazer para não se sentir morto por dentro? E eu não tive chance de escapar desses questionamentos novamente pela primeira história que eu te contei, a minha mãe, aos meus 4 anos de idade. E logo depois da minha mãe também veio o meu avô, aos meus 10 anos de idade, porque meu avô foi esse cuidador. E é sempre história a mais pra te contar, né? Mas meu avô foi meu cuidador, era a pessoa que eu mais amava nesse mundo depois da minha mãe. Eu ainda vou te contar sobre a história das cartas, né? A escrita pra mim também vem como uma coisa de imposição, de precisar tirar, de precisar falar, de precisar enfrentar aquilo, porque aquilo que é interno também tem um respaldo na realidade material, e por mais que eu queresse tanto a minha mãe e o meu avô, quando a gente fala de morte, a realidade material também não está ali mais. Eles estão aqui comigo, sabe? Esse amor, essa coisa, mas a realidade material não existe mais. E isso se impõe também. Então, eu era uma criança que aos 4 anos não sabia o que era morte, mas que aos 8 anos estava escrevendo cartas que eu queria que o pastor da igreja da minha avó entregasse para minha mãe. E se eu soubesse que esse pastor não iria entregar essas cartas, meu Deus, eu ia ficar muito brava. Mas entre essas cartas eu estou lá dizendo, oi, eu sou Kathleen, tenho 8 anos. Aos 4 anos minha mãe faleceu e eu não sabia o que era morte, mas agora eu sei. E eu sinto muito a falta dela. Me dói muito quando eu vejo mães fazendo carinho nos seus filhos. E naquele instante, naquele momento, eu queria que a minha mãe tivesse ali. Eu sei que ela tá sempre comigo no meu coração, mas eu queria que ela tivesse ali de carne e osso. Entre isso, várias outras passagens Te amo, mãe, assinado sua filha Kathleen, até a próxima carta. Então, nesse momento que eu fui para a escola, pela primeira vez aos 5 anos de idade, que eu aprendi a escrever, eu de repente estava escrevendo cartas. A escrita como uma imposição, como uma maneira de falar com a minha mãe. E como assim uma criança de 8 anos está falando sobre morte? Aos 4 anos eu não sabia, e era uma memória que eu tinha disso, né? De 4 anos não saber o que era morte, mas aos 8 anos já entender um pouco melhor. E aí, quando vem a vez do meu avô, 5 dias antes de eu completar os meus 10 anos de idade, caramba, minha memória tem um blackout. Se apaga. Eu não lembro do rosto do meu avô. E isso com certeza é uma coisa que eu gostaria muito de lembrar e não há fotos. E eu sempre menciono que eu gostaria de recuperar essas fotos do meu avô, porque, sabe, ele foi minha mãe, meu pai, meu cuidador, de todas as coisas, das histórias que eu conto no livro, de quase ir para uma casa de adoção, eu dizer que não, pelo amor de Deus, me deixa ficar com meu avôzinho, de todo dia acordar gritando pelo meu avô, porque, sabe, depois de não ter a minha mãe, era o meu porto seguro, e de repente perdi de novo. Então, essa coisa da morte, assim, uma imposição que tá ali. E, novamente, pessoalmente, com muitas cicatrizes do que é amor, casa e família, mas em outro campo filosófico ali da ressignificação, sabe? A finitude, o fim da vida, o que eu quero, o que eu quero dessa vida, o que eu posso fazer é algo de agora, não é algo que eu vou ficar pensando que, meu Deus, e o que que pode ser o pior a acontecer?
é exatamente a morte. Então, querendo ou não, essa coisa existencialista, o que que é a vida? Por que a vida? Por que fazer o que a gente faz? Porque, sabe, essa descolagem também de uma vida normal e essa coisa de pensar demais por conta dessa realidade material imposta que vem para esse interno, que faz questionar, que não me deixou ter uma vida normal. E que ao mesmo tempo somos essas pessoas completamente normais, com as necessidades de laços e tudo, mas, novamente, essa coisa da escritora é por precisar. E por precisar escrever, eu poderia tentar fazer esse raciocínio lógico e funcionaria mais na escrita, talvez, porque eu posso simplesmente apagar, mas aqui eu só tô falando o que vem na minha mente. Para fazer esse podcast, eu preciso de tópico e então falar, como se fosse numa conversa de fato. Entre amigos, se bem que você precisaria falar também. E aqui só tem eu, ou seja, é um monólogo. Ah, então, ok, vamos deixar o artista. Não sufoquem o artista. Ou sufoquem sim, me mandem mensagem, podem falar comigo em qualquer insight ou qualquer coisa que vier na sua cabeça. O livro também seria esse espaço, né? Ou pelo menos eu leio assim, à medida que eu me envolvo com aquela história, eu quero falar coisas ou me vêm coisas e eu rabisco. Você pode ter agonia de rabiscar livro. Eu adoro, porque para mim é uma conversa, é de fato ter outra pessoa ali falando contigo. E essas também tendem a ser minhas narrativas preferidas, a conversa de alguém com o leitor. Ok, então essa imposição, morte e vida, a coragem de sair e fazer. E por isso eu também menciono que a vida para mim não dá para ser só material. Não dá só para ser essa coisa retilínea de crescer, ter um bom emprego, casar, ter família e, enfim, sabe, essa coisa previsível e que é o esperado. Por conta desse contato vida e morte, eu queria mais da vida, eu queria ver, eu queria, sabe, sonho. E não é uma coisa natural. Eu tive que inventar sonhos, eu tive que inventar motivos, eu tive que inventar quereres para a vida valer a pena. Porque essa é a outra parte que eu vou chegar. Depressão. Desde os meus 4 anos de idade, dessa perda da minha mãe, provavelmente enfrentei casos de depressão. E ao mesmo tempo eu também não mencionava isso dessa maneira, porque não tive esse cuidado psicológico, esse tratamento. Então, novamente, a escrita ou a conversa, ou essa mudança de ambiente de fato, sair ali do que era o contexto do meu pai e até da família da minha mãe também, e morar com a minha madrinha, sabe? Foi um resgate porque foi outra vida material em si, mas também esse alargamento de laços, outros horizontes e essa conversa que a minha madrinha representava, essa luz na minha vida, que era a gente conversar sobre as mais diversas coisas todos os dias e, meu Deus, dentre os meus sonhos e as minhas memórias mais impactantes, ainda é minha madrinha. Eu amo demais essa mulher. Por que que a gente faz o que a gente faz? A vida para mim não poderia ser essa coisa só material e retilínea, e por isso eu decidi estudar relações internacionais do outro lado do país, decidi sair do Brasil, decidi ir trabalhar com qualquer coisa nesses lugares onde tinha inclusive esse pavor, esse nosso pavor de ser imigrante. E a documentação, e meu Deus, esse pessoal vai me deportar, ou essa polícia vai me prender, tô fazendo alguma coisa errada. E a gente tá só existindo. Mas ao mesmo tempo é muita coragem. A vida para mim não poderia ser só esse lugar do esperado e consumo. Começa pela história da minha mãe, passa pela história do meu avô, vem com essa coisa da escrita e essa necessidade imposta. É por isso que o que eu mais sou de todas as coisas que eu posso ser é uma escritora. E você? Papos existencialistas e vamos pro próximo episódio, que eu ainda não sei o que é, eu vou pensar agora do que a gente vai falar. Te vejo no terceiro episódio. Beijo!